Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, estou aqui com meus convidados e gostaria que eles se apresentassem. Por favor, Juscelino, seja bem-vindo. Cláudio, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei aí muito lisonjeado, com essa oportunidade de poder compartilhar um pouco aí da minha experiência em gestão de pessoas. Eu sou Juscelino, diretor da Criar Gestão de Pessoas. Nós já estamos aí no mercado há 19 anos e trabalhamos com o elemento humano dentro das empresas, que é tão desafiador no mundo de hoje, organizar, gerir, conduzir as pessoas, mas essa é a nossa proposta, levar essa organização, levar esse direcionamento para o mundo corporativo, como trabalhar as pessoas da maneira mais saudável e produtiva possível. Então, um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado, Isa. Eu sou Isadora Risse, arquiteta, e é um prazer estar aqui de novo. Obrigado, Isa. E sobre gestão de pessoas, nós temos a gestão no escritório, de arquitetura, engenharia, e nós temos a gestão de pessoas em obras, que é outro foco também, muito importante. Como você bem falou, são pessoas, Nós estamos tratando desde o cliente, porque a gente não faz construção, a gente trabalha com sonhos, E para esse sonho se realizar, você tem, que fazer toda essa gestão, no escritório, para um projeto sair legal, a obra sair legal, e muitas vezes a pessoa pensa que é só material, Então fala um pouquinho para nós, Juscelino. Eu acho que esse é o segredo, porque eu confesso para vocês que às vezes ainda me assusta um pouco perceber que muitas empresas ainda não entenderam exatamente isso que você falou. Não é só material, São pessoas. São pessoas que dão vida para as empresas, são pessoas que organizam os processos, são as pessoas que produzem. Eu sempre falo o seguinte, ontem eu falava isso numa empresa que eu estava. Quando todo mundo vai embora de uma empresa no final do expediente, por mais extraordinário, tecnológica que aquela empresa seja, ali ela deixou de existir enquanto empresa. Porque a empresa ela só existe enquanto o elemento humano está ali dentro, dando vida para toda a estrutura. Então, na verdade, não existe uma sequência do que é mais importante ou menos importante. Eu acho que é valorizar o todo, Valorizar o material, mas valorizar também as pessoas. E eu entendo que essa mudança de olhar ela é fundamental. Eu sinto um avanço no mundo de hoje. Eu acho que nós já caminhamos um pouco nessa direção, mas percebo que ainda há um longo caminho a percorrer nesse sentido. Entender o quão importante é a gestão de pessoas para o mundo corporativo. Isa, como você pensa? A gente que está em obra, escritório... Eu acho, o maior desafio no escritório é a gente se comunicar com pessoas muito diferentes, Então, você chega na mão de obra, você vai ter que ter uma comunicação muito diferente com o cliente, do escritório, enfim. Mas o que você acha, que impactou nessa parte da tecnologia? A tecnologia vem para ajudar o RH ou você acha que deixa... Quais são os aspectos, que a tecnologia melhora? Eu estava vendo um pouquinho sobre isso e eu estava vendo, que tem, por exemplo, a ata. Você vai fazer uma reunião. Já tem um aplicativo que faz a ata, que é uma coisa que vem para avançar, Sim. O que você acha? Eu entendo, eu penso que quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala na tecnologia no sentido amplo da palavra, mas quando a gente fala também das máquinas, numa produção, nós estamos falando dos processos. E quando a gente pensa em processo, a tecnologia ela tem uma contribuição muito significativa. Qual que é a parte que a tecnologia não faz? O relacionamento.
né? Ela não consegue construir o relacionamento que é necessário no dia a dia. Vamos pegar, por exemplo, a realidade de vocês, né? São o pessoal da arquitetura, os engenheiros, né? Vamos pegar uma obra. A tecnologia contribui de inúmeras maneiras para que essa obra hoje em dia seja feita com mais rapidez, com mais eficiência, com mais segurança. Mas você precisa ali do pedreiro, do engenheiro, do chefe de obra, dos né, enfim, do carpinteiro, precisa de... Então eu entendo que a tecnologia ela é fundamental para a eficiência dos processos e ela precisa ser, e ela é uma grande aliada da gestão de pessoas. No mundo de hoje não se separa isso, né? Sim. Tem como separar isso. Por que eu perguntei isso? Porque eu tava vendo, assim, o crescimento dessa área de gestão de pessoas depois da pandemia, né? Sim. Que é uma área que cresceu muito. Então, acho que valorizou bastante também esse trabalho, né? Porque você teve que gerir pessoas que agora estão em home office. Aí voltaram, mas o trabalho não é o mesmo. Né? Ainda ficou essa parte assim da pandemia que mudou para sempre, né? Eu acho que a continua, né? Muitos continuam home office. Muitos continuam. E aí essa gestão tem que ser mais aprimorada. Mais aprimorada. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de contratar pessoas para trabalhar de home office. Não sei como que é no seu escritório, Claudinho, mas eu tenho muita dificuldade de me comunicar, porque parece que eu tenho que me comunicar o dia todo com a pessoa que não tá ali presente, e eu perco né? mais tempo, sim. O home office, ele tá vivendo agora um momento de transformação. Eu entendo que é uma realidade que veio para ficar, mas ela não é uma realidade que veio para ficar como se pensou nos primeiros momentos pós-pandemia. Porque vamos pensar que pós-pandemia, a nossa sensação é de que o mundo fosse se tornar 100% virtual e as pessoas fossem trabalhar todas em casa. E a gente entende que, eu vou dar alguns exemplos para vocês, eu estou acompanhando uma empresa próxima a nós aqui, tem 1.500 colaboradores e optou-se que pelo menos 500 colaboradores fossem para o home office. E agora nós estamos vivendo o seguinte momento, estamos trazendo para trás, pelo menos 250. Porque viu-se que essa experiência não é tão positiva assim como nós pensamos. Porque eu entendo que o home office ele exige uma responsabilidade, né? O indivíduo precisa entender que a única coisa que muda é que ele não está saindo da casa dele para trabalhar. Mas ele está trabalhando tanto quanto se ele estivesse lá na empresa. E ele precisa de ter disciplina, ele precisa de ter um ambiente, né? Nada muda. Só que a pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer é a seguinte: as pessoas estão preparadas do ponto de vista de responsabilidade, de maturidade para isso? Será que as pessoas realmente estão preparadas? Eu acredito que sim, muitos estão preparados, mas quantos? Né? Vamos pensar numa sociedade como a nossa, que ainda carece muito de conhecimento, de estudo, que precisa avançar muito. Porque eu entendo que a gente tem que entender que nós estamos num país, por exemplo, que a gente vive um boom de desenvolvimento, mas nesse momento. Então, ou seja, as pessoas estão se preparando para isso. Mas muitos essa nova geração, que é uma geração muito mais instável, muito mais rápida, né? Que não é que eles não são comprometidos, mas eles são comprometidos no tempo deles, eles estão começando a entender o que é prazo, né? O que é entrega. O home office para eles, para muitos, é um caos. Então eu acho que o home office é uma realidade que veio para ficar, mas que está sendo redesenhada. Eu vejo muito dessa maneira. Eu sou uma pessoa zero home office. Eu gosto dessa coisa de sair de casa, né? E eu, por exemplo, implantei hoje dentro do meu escritório com a minha equipe o ambiente livre. O que é um ambiente livre? Não tem horário. Né? É presencial, mas não tem horário. Eles podem ir no cabeleireiro, eles podem ir na manicure, eles podem almoçar a hora que eles quiserem, né? Eles podem chegar a hora que eles quiserem nos dias que não tem reuniões, e eles têm que dar resultados. Pronto. Eles têm que estar no escritório, mas, posso ir para um rancho sexta-feira, 3 horas da tarde? Sem problema nenhum. Se os seus resultados da semana já estão ok, né? E isso tem trazido muito resultado para mim. Né? E com certeza uma equipe muito motivada. E eu trabalho com pessoas dessa nova geração. Para eles isso faz muito sentido. Né? E quando você faz a consultoria na empresa, você dá essa sugestão ou não? Depende muito da empresa. Como você chegou na empresa, né? Você vai fazer um raio-x ali, né? Porque são pessoas, né? Como que é esse seu trabalho, né? Na empresa, assim? Primeiro ponto, né, assim, é fazer um levantamento da realidade, é fazer um diagnóstico, como você falou, é fazer um raio-x. Vamos entender
qual é a estrutura dessa empresa, né? O que se tem aqui dentro de gestão de pessoas. Infelizmente, a grande maioria não tem, né? Não tem gestão de pessoas. As pessoas fazem essa confusão entre RH e gestão e departamento pessoal, né? Mas são poucas as empresas que têm práticas realmente de recursos humanos. É uma realidade que vem mudando. Eu estou nessa área há 19 anos e eu vejo um avanço muito grande e vejo um movimento rápido acontecendo nesse sentido hoje. Então a gente faz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico, e aí nós vamos entender, olha, essa empresa está pronta para quê? Você pode até falar se ela está pronta para home office. Posso falar. Pode falar, inclusive a gente fala isso. Esse padrão, né, que sim, você colocou no seu escritório, né? Sim, ela está preparada para isso, não está preparada para isso. Eu recebo muitas empresas que não estão preparadas, mas que querem se preparar. Então vamos começar a treinar as pessoas para isso, né? Vamos começar a trabalhar o comportamento, a mentalidade, a mudança. Acho que é uma mudança de mindset mesmo, né? Não é porque nós não trabalhamos que nós não podemos trabalhar. Eu trabalho com isso hoje, né? Mas essa não foi a minha realidade sempre. E lá no escritório, para aderir a essa experiência, tem que ter 1 ano de empresa. Você tem que ter 1 ano no modelo, né, mais, vamos dizer assim, mais rígido ali, com horários e tudo, com regras. Depois de 1 ano você conquista isso. E é uma conquista. Você conquista essa liberdade. Né? Não é uma liberdade que eu vou dar ela para todo mundo, mas você vai conquistar isso. Porque eu acho que essa é uma grande relação que a gestão de pessoas... Esse é uma grande mudança que nós precisamos ter de mentalidade. A gestão de pessoas ela tem que ser uma conquista. A gente tem que parar de dar as coisas para as pessoas, né? As pessoas precisam conquistar essa liberdade. Então, você quer trabalhar home office? Então, conquiste isso. Você quer trabalhar no horário livre? Então, conquiste isso. E conquista como? Conquista mostrando que você é comprometido, que você é engajado, que você é responsável com as suas entregas, né? Com seus horários. Então, eu entendo que é um trabalho que tem que ser conquistado. E aí, a gente vai fazendo o desenho até a empresa chegar nesse modelo. Mas dá muito certo, né? Eu vejo assim, na construção civil nós temos muitos terceirizados, outras empresas com outras pessoas, né? Sim. Então você tem uma equipe principal e depois você tem, vamos dizer, os agregados ali, né? Essa comunicação também é muito complicada, né? Porque você tem um tipo de trabalho aqui, você chega com outra equipe. Sim. Um exemplo, equipe principal de pedreiros. Agora nós vamos entrar na parte de tubulações. Aí vai terceirizar. Aí chega outra mão de obra ali. Essa comunicação entre eles cria como complicado. fazer essa transição? Eu entendo que essa área é uma área que exige líderes muito bem preparados para conduzir esses processos. Os dois. Sim. Eu entendo que o que vai trazer, o que vai fazer essa junção, né, vai fazer com que esse que está chegando se integre com aquele que já está, né, então chega chega o encanador que precisa se integrar com o pintor, com o pedreiro, e etc, né, eu entendo que aí tem um trabalho de liderança, aí tem um modelo de gestão que precisa construir esse desenho de maneira efetiva. Eu entendo que regras precisam ser bem estabelecidas, acordos, né, acordos funcionam muito. Né? Tudo que é acordado é muito mais fácil de ser vivido, de ser cumprido, né? E aí eu acho que vem um ponto muito chave na gestão de pessoas. Não se faz gestão de pessoas sem liderança. Porque a gestão de pessoas não é RH. Essa é outra questão. O RH, ele organiza as ferramentas da gestão de pessoas. Mas a gestão de pessoas são quem? Os coordenadores, os supervisores, os gerentes, os diretores, o CEO da empresa. E o que eu entendo, e aí acho que a área de vocês é uma área que precisa muito ter essa percepção, nós precisamos de lideranças preparadas para conduzir as nossas equipes. Nós precisamos de lideranças que se comuniquem de maneira clara. Porque o público que vocês trabalham, muitas vezes, é um público muito simples, né? São pessoas que precisam de uma linguagem muito acessível, muito direta, muito clara, né? Que não são pessoas, muitas vezes, que estão ali o tempo todo se atualizando, lendo. E muitas vezes preocupado com a técnica, né? Que vai ser aplicada e não com as pessoas. Né? Igual o mestre de obra. Você tem um mestre de obra que é um líder, vamos dizer. Mas ele está preocupado com a técnica, né? Ali como se vai fazer. Sim. O encanador vai entrar aqui, o eletricista... Mas a pessoa não. E eu acho que um desafio também que você estava falando da liderança é que o papel do líder é assumir responsabilidades, né? Não só isso, mas você precisa assumir responsabilidade. E é difícil a gente ver isso assim num grupo, né? Porque a gente no escritório vê que a gente assume muito mais responsabilidade do que
todas as outras pessoas envolvidas, né? Você acaba pegando tudo aquilo, que aí você já resolve mais rápido. Então, dá mais trabalho, Delegar. sim, do que você já fazer. Mas pensa que, olha que interessante isso. Pensa que o sucesso, Isa, as grandes empresas que se destacam, que fazem sucesso, né, os grandes nomes da história, eles foram pessoas que souberam transitar muito bem entre o estratégico e o operacional. Sim. E qual é a chance no mundo de hoje de um empresário ter sucesso se ele ficar o tempo todo atrás do balcão? Não. Zero, né? Com certeza. Vamos pensar vocês que são arquitetos. Vocês precisam ter uma base, né? Vocês precisam ter pessoas que estão abaixo de vocês, orientadas por vocês, que conduzem muito bem os processos, para que vocês possam estar no estratégico. Nós estamos aqui agora gravando esse podcast. As nossas empresas estão paradas? Não. Né? As nossas empresas agora fechou as portas porque nós não estamos lá, as pessoas estão esperando nós chegarmos. Isso passou, né? Esse mundo não existe mais. Então eu entendo que na realidade de vocês, né, que vocês que estão aí no mundo da construção civil, isso é fundamental, né? Preparar as pessoas, desenvolver as pessoas, formar equipes autogerenciáveis, porque o pedreiro de hoje não é o pedreiro de 20 anos atrás, porque o pintor de hoje não é o pintor de 20 anos atrás, né? Não é o pintor que pintou a minha primeira casa que eu morei. Né? É outro. Quem é ele? Ele é hoje uma pessoa muito mais antenada, muito mais preparada, inclusive com a técnica. Mas talvez ele precise ser um bom operador. Mas quem é o bom estrategista que está por detrás dele? E aí vem as lideranças, né? Por isso que eu falo, né, que se você não entender isso, se as empresas que não entendem isso, né, essa liderança estratégica, hoje elas sofrem muito. E esse líder, pensando no escritório de arquitetura, ele não precisa ser arquiteto? Não precisa ser arquiteto. Sem dúvida alguma. Não precisa ser arquiteto. Até mesmo porque num contexto geral, o líder, ele não precisa, em qualquer área, ele não precisa, na verdade, ser o especialista. Porque o papel dele não é esse, né? Uma empresa da construção civil, e o líder, né, o CEO, e a hora que eu vi o que ele era, né, o currículo, isso não tem nada a ver com a empresa, assim, o produto, tá? Sim. Eu falei assim, gente, mas como isso comunica, né? Agora você falando, propositalmente eu falei disso, né? Porque... É óbvio que ele vai precisar criar um entendimento, né? Ele vai precisar entender, né? Ele vai ter que ter uma visão dos processos, uma visão ampla, que ele vai conquistando isso com o tempo. Mas nós temos que entender que o trabalho dele são as pessoas. Né? O trabalho dele é o elemento humano ali, é desenvolver as pessoas. Né, criando engajamento, criando comprometimento, criando motivação, né, criando recursos para que essas pessoas, né, produzam mais e melhor, né, criando meios, né, condições para que o clima seja cada vez mais saudável, colocando essas pessoas cada vez mais na cultura da empresa. Mas ele não é um arquiteto. Né? Ele não precisa ser o arquiteto, não é ele que vai fazer o projeto. Né? Ele não vai fazer o projeto. Então, e agora? E uma realidade hoje muito presente também nas grandes empresas é o quê? Vamos pegar no caso de vocês, né, que são arquitetos, grandes escritórios de arquitetura, que talvez a cabeça pensante que fundou aquele escritório, talvez hoje ela não está mais ali dentro no papel. Zaradid, né? Faleceu, o escritório dela continua. Sim. Por quê? Porque com certeza ela já não estava mais ali atuando como arquiteta. Ela já estava ali dentro num papel muito mais estratégico. O que fez com que o escritório dela continuasse, mesmo que ela não estando mais aí. Então esse é o segredo do sucesso, né? Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo das empresas que se perpetuam no decorrer da história, dos anos. Né? 200 anos tem a empresa. Por quê? Porque teve um fundador lá atrás que conseguiu realmente formar a equipe, né? Criar a equipe, capacitar a equipe. Acho que um bom líder cria outros líderes, né? Aí a empresa familiar é um problema, não? A empresa familiar, ela é um problema se ela entender que ela é familiar. Eu falo muito com empresa familiar, né? É um público que eu atendo muito. Essa é uma procura muito grande que nós temos, principalmente numa cidade como a nossa, né? Mas assim, eu acho que o grande segredo da empresa familiar é nós entendermos que o familiar precisa ficar lá em casa, né? Que aqui nós precisamos ser uma empresa profissional. Então eu sempre falo que o seguinte: não há problema algum
que o marido e a mulher, né, o esposo e a esposa, os filhos, trabalhem no mesmo ambiente. Desde que ali dentro se tenha um organograma bem feito, funções bem definidas, regras bem estabelecidas. Né? Desde que eu entenda, né, que o meu pai ali não está desempenhando a função de pai, mas ele está desempenhando a função dentro de um cargo que lhe é confiado. Se a família não tem maturidade para isso, então, muitas vezes eu entro para fazer sucessão familiar e eu começo um trabalho antes. Eu falo, olha, a sucessão familiar aqui está longe. Aqui a gente precisa agora começar um processo de amadurecimento e de organização de processos. Porque é triste o que eu vou dizer para vocês, mas a maioria das empresas não tem, por exemplo, um organograma funcional. Os papéis são muito misturados, né? E principalmente nas empresas familiares, de pequeno e médio porte. Né? Então, assim, mas não tem problema nenhum ser familiar, desde que o familiar seja bem definido, né? Então, assim, o meu pai, ele é meu pai lá na minha casa. Aquele é meu pai também, claro, né? Pelo vínculo que nós temos. Mas aqui dentro a nossa relação é pautada por regras que são regras da empresa. A empresa, ela tem que estar acima da família. É isso que a gente tem que entender, que a empresa ela é soberana. Embora eu seja o fundador da Criar, o diretor da Criar, mas a Criar é soberana ao Juscelino. Eu não posso ser soberano a ela. Se eu for soberano a criar, a chance dessa empresa não dar certo e morrer é muito grande. Porque eu começo a ditar as regras. E quem dita as regras é a empresa, não sou eu. Eu também estou subordinado às regras da minha empresa, da minha própria empresa. Senão eu chego na hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Que empresa é essa? Né? Que inclusive é o grande problema, é a grande questão das empresas caseiras. Por que o indivíduo monta lá uma padaria no bairro e não sai daquele bairro nunca, e naquela padaria não cresce, não prospera? Porque ele acha que é soberano aquela estrutura, né? Então, ele não profissionaliza, né? Ele não cria regras, ele não cria mecanismos, não cria processos, né? Na área de vocês, também isso. Até para buscar novos mercados, né? Por exemplo, hoje com o digital, né? Você pode atuar no mundo, né? Sim. E se você não tiver essa visão, como que você vai, né, ter essas demandas, né? Ou você pode até colocar que você faz serviço no Brasil todo e tudo mais. Mas como você vai fazer isso se você não tiver essa visão de empresa? Por exemplo, agora eu vou crescer. Tá, mas não sou eu que mando, né? É a minha empresa. Aí que... E às vezes as pessoas ficam muito no crescimento como se tivesse que ter só um planejamento financeiro e não uma gestão de pessoas. Sim. Né? Porque, na verdade, você tem que ter um planejamento estratégico, né? Para isso. Você tem que ter... porque se você tem um planejamento estratégico, você vai organizar todas essas áreas. Você vai organizar a sua empresa como um todo. Você sabe que me vinha aqui agora uma ocasião em que eu estava em um evento e um dono de uma loja de material de construção falou assim para mim. Levantou a mão e falou assim: fazem 30 anos que eu tenho a minha empresa e eu nunca tirei férias. Com orgulho. Com orgulho. E aí eu falei assim pra ele: e o senhor considera isso o quê? Ele falou assim: olha, meu negócio deu certo. E aí eu falei assim: quando o senhor não estiver mais lá? E se o senhor hoje ficar doente? Se o senhor hoje precisar, sei lá, por algum motivo se ausentar? Porque a gente não tem o controle da vida, né? Então, assim, que glória há nisso? Nenhuma. Né? Uma empresa que depende de mim 100%. Uma empresa que se eu saio, se eu não estou ali, ela morre. Claro, isso é fruto do quê? É uma empresa sem planejamento. E é triste, mas ainda são muitas empresas nessa realidade, né? Muito desorganizadas, muito desajustadas, sem o mínimo de processos para as coisas acontecerem dentro de uma organização básica necessária, sistema financeiro, né? Um CRM. Então, imagina uma empresa no mundo de hoje que não tem CRM. Né? Então não dá para pensar nisso. Tem tamanho para isso? Não tem tamanho para isso. Pelo contrário, né? Porque uma empresa pequena é muito mais fácil você começar certo quando você é pequeno do que você organizar quando você é grande, né? Porque a complexidade ela é maior, né? Quando você tem uma estrutura muito grande. Mas eu entendo que nunca pensar que a Criar ela é o Juscelino. Eu tive isso por muitos anos. Né? A Criar é o Juscelino. E você acha que essa dificuldade é a falta de informação? Eu acho que essa dificuldade é a falta de informação, mas a dificuldade talvez ainda é o modelo errado. Mas o modelo... Porque a cultura. Assim. É a cultura, porque vamos pensar o seguinte, foram modelos que deram certo por muitos anos. Mas quantas empresas que vocês dois conhecem
que foram gigantescas e hoje não existem mais. Porque não há mais espaço para a informalidade, não há mais espaço para o caseirismo. Hoje ele não se sustenta, né? Hoje ele não se sustenta. E a gente precisa ter essa consciência, né? Talvez na época dos meus... Meu pai, por exemplo, é agricultor. Meu pai tem fazenda, então eu cresci vendo meu pai colher café, colher arroz, colher café manual. Mas como administrar uma fazenda hoje? Manualmente. Não existe mais isso. Hoje você precisa de máquina para tudo, né? Hoje meu pai tem 83 anos, meu pai hoje quase não vai na fazenda, ele não vai mais na fazenda todos os dias, ele vai na fazenda uma vez por semana. A fazenda se movimenta normalmente. Mas por quê? Nós mecanizamos, né? Nós colocamos processos, nós entramos com a parte administrativa da fazenda hoje toda organizada, né? Então assim, há processos dentro de uma fazenda, né? Até para tirar leite. Então, assim, mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a falta de informação é o principal. Porque, assim, infelizmente, o empresário, muitos empresários não querem buscar conhecimento. Eles querem que a equipe busque informação, mas não ele. E aí, por exemplo, é uma barreira que eu encontro no meu trabalho. Porque eu chego numa empresa onde eu quero que a minha equipe mude, mas eu não quero mudar. E aí, como fazer isso dar certo? Né? Vamos pegar na área de vocês, na área da construção civil. Olha as mudanças que tiveram nesses últimos anos. Né? Vamos voltar no tempo, 10 anos, como eu disse, 20 anos atrás, a construção civil era o quê? E como é hoje? Então, assim, dá para se pensar num empresário no ramo de construção civil hoje, como se pensava há 10 anos atrás? Não. Então, se ele quer profissionalização para a empresa dele, começa nele. Eu falo muito isso, que tudo que eu quero para criar começa em mim. Não começa na minha equipe, né? Tudo que eu quero e eu vejo na minha realidade. Todas as minhas teimosias prejudicou a quem? A empresa, né? Todas as minhas resistências, todas as minhas dificuldades, elas repercutiram diretamente dentro da Criar, né? A minha empresa não foi para frente em muitos momentos. Quantas coisas poderia ter sido diferente, quantas coisas eu poderia já ter conseguido se eu talvez tivesse me aberto lá atrás para enxergar o que eu enxergo hoje. Eu dizia pro Cláudio agora há pouco da tecnologia. Eu sou um cara, eu não era um cara muito tecnológico. Hoje eu não sou muito assim de entender ainda, mas hoje estou aberto para isso. Comprei até um tablet agora, né? Por quê? Porque eu falei, caramba, eu acho que eu tenho que entender isso aí, tá muito complicado. Esse negócio de notebook, né? Para mim isso era impossível. Eu achava que eu não queria isso. Não quero dar curso online, não quero... Mas espera aí, Juscelino, você não tem que querer nada. Você não tem que querer nada. Empresário, você não tem que querer. Você quer ter uma empresa, então entende que tem um monte de coisa que você não tem que querer. Você tem só que aderir a isso, né? Então eu acho que... Juscelino, e para os jovens, né, arquitetos, engenheiros, estão saindo da faculdade agora e estão saindo, né, com essa visão de empresa, querem que seu negócio dê certo, quer que seu escritório seja reconhecido, quer fazer uma construtora... E ele está sozinho, né? O que você, na sua experiência hoje, falaria para esses jovens? Eu acho que a primeira coisa que eu falaria para esses jovens é ele modelar o que ele quer. Eu acho muito desafiador, né? Voltando um pouquinho, eu acho muito desafiador começar alguma coisa sem nenhuma experiência. Então eu entendo que eu acho que o primeiro direcionamento, o primeiro conselho que eu daria seria assim, olha, busque alguma experiência ao lado de pessoas que você admira, né? Então busque um arquiteto que você acha que ele é um arquiteto que você admira, que você gosta, né? Tenta aprender com ele, tenta entender o caminho que ele percorreu, porque eu acho que quando a gente modela o que eu quero ser em alguém que já passou por esse caminho, as coisas se abrem mais facilmente, né? O erro ele vai ser menor. Mas eu acho que também você tem que arriscar, né? Eu gosto muito da frase, se te der medo, vai com medo mesmo. Né? Eu acho que tem coisa na vida que é assim. E essa geração precisa disso. Mas eu acho que se modelarem pessoas que já passaram pelo caminho, eu acho que buscar se atualizar além, né? O que eu preciso além do que a faculdade me ensinou, né? Eu acho que tem que viver, talvez fazer... Eu estou montando aqui o meu negócio, mas deixa eu buscar experiências também com outras realidades. Eu acho que ele tem que realmente ser curioso, ele tem que ir atrás. Pelo menos comigo foi assim. Gente, eu comecei gestão de pessoas, o Cláudio Isadora. Eu comecei gestão de pessoas nessa cidade, onde o povo falava assim pra mim, Juscelino,
O povo aqui é da roça. E eu pensava, mas é por isso que eu quero ser gestão de pessoas. Meu pai falava, meu filho, você tá louco. Então eu acho que o que me moveu, que eu estou aqui 19 anos, né, depois, 25 anos depois, sozinho, mas 19 anos com a empresa, porque eu fui curioso, porque eu me inspirei, porque eu estudei muito, estudei certo, estudei errado, eu li muito. Olha isso que nós estamos fazendo aqui agora. Olha que contribuição nós estamos dando agora para quem quer se atualizar, para quem quer estar antenado. Né? Poder ouvir um podcast como esse, poder escutar, né? Hoje nós temos isso muito fácil. Então acho que tem que ser curioso, tem que ter muita força de vontade, mas muito mais fácil, né, do que 20 anos atrás. Foi proposital porque eu sei do seu pioneirismo aí na área, né? Então, quem está chegando, né? Lógico que hoje em Franca a gente tem grandes referências, né? E eu acredito nessa linha. Eu fui assim também, né? Eu cheguei em Franca com 14 anos e meu primeiro emprego foi dentro de uma construtora. O dono chegou para mim e perguntou, ó, você quer começar como office boy, ganhando salário, ou você quer ficar 3 meses aprendendo a desenhar e depois a gente vê se realmente vai ser desenhista ou vai ser office boy. Aí deu certo. Então eu comecei com desenho, né? Então são situações que a vida, né? Mas eu comecei dentro de uma construtora. Então, toda essa bagagem, essa experiência, né, foi uma opção minha, né, uma oportunidade que eu agarrei. Então, eu acredito muito nessa linha, né, da gente basear em outras pessoas, né, ter experiência com outras pessoas, né, e formar. Porque não dá para ser um aventureiro, né, gente? Simplesmente um aventureiro, né, não sei nada e vou fazer alguma coisa. Não funciona dessa maneira, né? Formei, já vou montar uma construtora. Sim, eu, por exemplo, eu comecei fazendo palestras. Eu comecei com palestras. E aí, a partir das palestras, eu fui desbravando outras coisas. Aí foram vindo os treinamentos, né? E aí eu fui fazer faculdade de recursos humanos, depois que eu fui fazer faculdade de recursos humanos, porque eu tinha feito publicidade e propaganda, né? Então, assim, eu não fui um aventureiro em RH. Né? Quando eu fui para o mundo do RH, eu já tinha muita base de outras pessoas, né? De outras novas, eu tinha muitas referências e já tinha experiências de dentro de empresa. Então, assim, eu acho que simplesmente arriscar, hoje é uma geração diferente um pouco, né? Existe muito isso, do vamos arriscar e dá certo. Mas eu penso que é sensato, né? Poder... E como que funciona, assim, por exemplo, se eu quero contratar a sua empresa? Quais são os dados que eu tenho que te fornecer? Como que funciona esse processo? Geralmente, quando as empresas me contratam, quando o pessoal procura, me busca, a primeira coisa a gente vai fazer uma entrevista, né? Eu geralmente marco uma entrevista com o dono da empresa e aí vou entender um pouco as dores, né? O que está levando ele a buscar um trabalho em gestão de pessoas, se é um treinamento, o que ele busca naquele treinamento, se é realmente implantar o RH da empresa que não tem ou se é reestruturar. E a partir dessa conversa, aí a gente eu traço uma proposta de trabalho para ele, né? E nós vamos começar. Então, assim, eu gosto muito de começar com treinamentos, porque treinamentos é um ambiente onde surgem muitas realidades. A realidade da empresa vem muito à tona. Porque, assim, o meu trabalho, ele é um trabalho que ele exige uma análise bem profunda. Porque nem sempre o problema está naquilo que o dono me fala. Assim como nem sempre está naquilo que a equipe me fala. Né? Então, às vezes eu preciso ouvir a pessoa que está lá na limpeza. Às vezes eu preciso ouvir o estagiário. Às vezes eu preciso ouvir o jovem aprendiz. Né? E assim como eu preciso ouvir o CEO da empresa. Então, assim, eu sempre faço um diagnóstico. Mas se a pessoa quer me contratar, esse é o primeiro caminho. Eu, por exemplo, hoje eu não assumo nenhum treinamento sem antes fazer um diagnóstico, um briefing bem feito. Por quê? Eu já caí em muita cilada de chegar para fazer um treinamento e quando eu começo a conversar com a plateia, com o público, eu percebia que não era a necessidade da empresa, não era aquela. Né? E aí eu falava, se eu for aqui fazer o que que eu fui contratado, vai ser um tiro no pé. O caminho não é esse. Então hoje eu busco entender bem a realidade da empresa, antes de começar qualquer coisa. Independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. Né? Pode ter 4, 5, 2, 1, 1000.
Juscelino, Isa, obrigado pela presença, participação. Obrigada a você. As portas continuam abertas, Juscelino. Nós vimos aí que tem muito assunto. Você pode contribuir muito com a construção civil em Franca e para o mundo, né? E vamos trazer aí sempre as novidades. Obrigado pelas dicas, né? Fundamentais. Isa que está sempre aqui também. Muito obrigado. Obrigada demais, Claudinho. Eu que agradeço vocês por essa oportunidade, né? As portas estão abertas. Cláudio pode me chamar aí que a gente vai organizando. E eu estou aqui para contribuir. Eu falo muito isso, né? Que, em primeiro lugar, eu estou para contribuir, né? E eu acho que quando a gente contribui, tudo se abre, né? Todas as coisas acontecem. Então, sempre que quiserem, pode me chamar que a gente vai trocar ideia junto. Vamos crescer junto, né? Esse é o objetivo. Obrigado a todos que estiveram conosco no Bate-Papo da Construção e continue com a gente nas redes sociais. Até o próximo. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.